Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta segunda-feira, 27 de outubro de 2025. E ficar sabendo que o presidente Javier Milei surpreendeu as previsões e venceu as eleições legislativas na Argentina. O partido governista, a Liberdade Avança, conquistou 40% dos votos contra 31% do peronismo. Para conversar conosco sobre esse cenário, convidamos Leonardo Paz, pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da FGV e professor de Relações Internacionais do IBMEC. Professor Leonardo Paz, muito obrigado pela gentileza de nos atender no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Todo mundo está aqui com a gente hoje. Bom dia. O que explica isso que a gente pode ver como uma reviravolta diante das expectativas que se tinha antes dessas eleições legislativas? Isso não deu uma reviravolta, em que pese que as pesquisas de opinião estavam indicando que seria uma eleição muito parelha, né, ali entre 50% e 50% mais ou menos entre o peronismo e o Liberdade Avança, que é o bloco do Milei, as notícias das últimas semanas vão muito ruim para o Milei, então a tendência era negativa. Ele perdeu a eleição local de forma muito dramática na província de Buenos Aires, que é um bastião peronista. Ele teve problemas de escândalo com a irmã dele, com questão de propina. Um dos grandes líderes do governo, do possível candidato da Liberdade Avança, foi pego recebendo dinheiro de pessoas envolvidas no tráfico de drogas. Então a tendência era muito negativa. A economia ia piorando porque o apoio no governo, a confiança do governo ia caindo. Muita gente ia se desfazendo na moeda e o dólar ia começando a ganhar força. O único elemento que eu consigo detectar nessa questão que pode ter conseguido jogar um pouco o Milei para cima foi essa intervenção do Trump, quer dizer, basicamente fazendo um acordo de swap cambiário para poder comprar peso e fortalecer o peso ante o dólar, quer trocar um dólar por peso, e basicamente dizendo, olha, o resto do acordo aqui só vai funcionar se o Milei ganhar, né? Quer dizer, os Estados Unidos só vai se interessar em ajudar o Milei se o Milei ganhar. Isso aparentemente deve ter dado alguma ajuda ao Milei, porque ele de fato conseguiu uma vitória além das projeções e que salva ele, de certa maneira, pelo menos em relação aos vetos presidenciais, que ele não tinha um terço da Câmara, e ele agora passa a ter um terço da Câmara podendo salvar os seus vetos. Isso que eu ia perguntar. Esse terço da Câmara que foi conquistado não chega, né, obviamente, a ser uma maioria, mas é muito importante, inclusive é chamado, professor, de escudo legislativo. Então, por que é tão importante conseguir esse número e, além dos vetos, né, que agora praticamente não podem ser derrubados ou tem chance menor de serem derrubados, o que mais acontece a partir desse resultado obtido pelo Milei? Bom, exatamente, esse escudo é importante, porque uma coisa que a gente já se acostumou a ver aqui no Brasil eventualmente, são o que a gente chama de aqui no Brasil de pautas bombas da oposição, né? O Congresso vai lá, no caso específico do Milei, ele está querendo conter cada vez mais os gastos do governo, ele está querendo tentar, com a austeridade, uma brutal austeridade orçamentária, segurar o peso e conseguir segurar a inflação e gerar algum tipo de superávit. Só que você tem oposição que não vai querer aceitar isso. Está vendo a população empobrecendo e vai querer começar a gastar mais em políticas sociais justamente para poder, enfim, dar popularidade, tirar a população pobreza, dar um certo alívio. Gastar mais vai completamente contra o interesse do governo do Milei nesse momento, a política dele. Então, se o Congresso, que tem ainda alguma maioria peronista, passa algum tipo de lei, o Milei pode vetar e ele consegue bloquear, ele consegue manter o veto dele, porque ele passa a ter esse terço. Olha, com essa eleição agora, na segunda parte da sua pergunta, ele consegue aumentar a bancada dele, efetivamente, mas não consegue a maioria. Então ele vai ter que continuar negociando, agora com uma posição de mais força, para poder avançar no seu projeto. A única questão que eu vejo, que eu ainda não vi ninguém comentar exatamente, é como ele vai conseguir fazer essas negociações. Porque, de fato, a grande bancada que ele tinha como apoio para gerar sua maioria era o partido do PRO, que era basicamente o partido, o bloco do Macri, que é a centro-direita tradicional. Esse bloco foi o que mais perdeu, né? Então, na realidade, em que pese que o Milei tenha ganhado, o que seria o seu principal aliado foi o que mais perdeu. Gera uma certa maioria nesse momento, conectando todo esse pessoal, mas não forte o suficiente para poder alavancar tudo que ele gostaria de fazer. Ele ganha um escudo, ganha mais força, mas não consegue ganhar ainda todo o Congresso para poder avançar a sua política. O que será o desafio de Milei a partir de agora
e com essa vitória que obteve nas eleições? Olha, então, de certa maneira, muita gente colocou na conta desse conjunto de crises, né, a perda da eleição local de Buenos Aires, a questão da corrupção da irmã dele, envolvendo narcotráfico com políticos do partido dele, como uma desconfiança do governo, o que fez com que muita gente achasse que o governo estava começando a se desfazer e começou a vender, a comprar dólar, se proteger, e o preço do dólar começou a atrapalhar o projeto dele do peso. Ele começou a precisar, o Milei, o Banco Central, vender dólar para poder segurar o peso e não deixar que o peso derretesse completamente. Numa situação como essa, ele é uma demonstração de força política, né? Que de fato ele ainda tem alguma força, que ele conseguiria, de certa maneira, continuar em menor ou maior grau a sua política. O que, em tese, daria mais confiança para o mercado, que não teria menos ânsia de comprar dólares para se proteger, desvalorizando o peso. E ele ganhando, em tese, o acordo com o Trump vai estar mais ou menos bem colocado, então ele conseguiria ter mais esse acesso a esses dólares de salva-vidas que o Trump está dando para ele. Eu acho que no curto prazo ele vai conseguir manter a estabilidade da economia nesse momento, no sentido de que tem mais confiança no mercado. Vamos ver, e aí até ano que vem a grande questão, nós falamos esse ano ele tem algum grau de segurança, no ano que vem ele tem que entregar mais de 18 bilhões de juros de dívida que vai vencer, título de dívida que vai vencer. Vamos ver no que vem como é que ele vai conseguir se organizar e se novos casos vão surgir onde ele precisa, onde a confiança do governo vai ser abalada. Ele tem aí pelo menos alguns meses de respiro. Vamos ver no início do ano que vem como é que fica a situação dele e os desenvolvimentos que vão acontecer até lá. Leonardo Paz, muito obrigado pela sua análise. Um bom dia. Nada, bom dia a todos. Bom dia. Leonardo Paz é pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da FGV e professor de Relações Internacionais do IBMEC. Conversou com você. Agora são 9h11.